Olá, essa é a segunda parte da PNP1 para terceiro e quarto períodos. Nessa PNP, nós vamos falar também sobre tipos de sintagma. Os sintagmas são classificados por tipos. Há basicamente 5 tipos de sintagmas que, em geral, são determinados pela natureza gramatical do seu núcleo. Ou seja, ao se identificar o núcleo do sintagma, nós observamos qual é a classe gramatical dessa palavra. Identificada a classe gramatical, se tem, então, o tipo de sintagma. Então, são eles os tipos de sintagma: nominal, verbal, adjetival e preposicionado. Os 4 primeiros sintagmas citados possuem como núcleo, respectivamente, um substantivo, um verbo, um adjetivo e um advérbio. Ou seja, o substantivo é quando você tem um substantivo, tem-se como núcleo, tem-se um sintagma nominal. Quando se tem um verbo como núcleo, tem-se o sintagma verbal. Quando se tem um adjetivo como núcleo, tem-se o sintagma adjetival. Quando se tem um advérbio como núcleo, tem-se o sintagma adverbial. Apenas os sintagmas preposicionados são classificados de maneira distinta dos demais, por isso possuem um sufixo diferente dos demais. Sua designação termina em ado, em lugar de ao. A gente fala em sintagma preposicionado, não em sintagma preposicional, porque a preposição ela não é o núcleo do sintagma, ela simplesmente inicia o sintagma preposicionado. Então, por isso a gente diz que os sintagmas preposicionados são caracterizados por se iniciarem por preposição, as quais serão revisadas mais adiante. De modo geral, podemos resumir a classificação dos sintagmas da seguinte maneira. Sintagma nominal. Aí você tem um exemplo dos novos alunos da escola. Núcleo alunos, que é um substantivo, sintagma nominal. Ganharam livros novos, ganharam, que é um verbo, sintagma verbal. Muito bem conservados, conservados, que é um adjetivo, a sintagma adjetival. Muito comodamente, comodamente, que é um advérbio, sintagma adverbial. E de muito bom gosto, a gente tem aí a preposição iniciando o sintagma, então a gente tem um sintagma preposicionado. Aqui, gente, é importante lembrar que você pode ter um sintagma dentro de outro sintagma, como a gente já viu no vídeo anterior, e a gente vai continuar explorando isso depois. Vamos para as etapas de identificação dos tipos de sintagma. Às vezes as pessoas têm dificuldade de identificar qual é o núcleo do sintagma e por isso tem dificuldade de categorizar ou dar o tipo do sintagma em questão. Então eu criei um mecanismo que são etapas para a identificação do tipo de sintagma. Então, o primeiro é observar se há uma preposição iniciando o sintagma. Caso haja, o sintagma será preposicionado. Caso não haja, você vai seguir para a segunda etapa. Depois, observar se há um verbo compondo o sintagma. Caso haja, o sintagma será verbal. Caso não haja, vai seguir para a terceira etapa. Observar se há um substantivo não antecedido de preposição compondo o sintagma. Caso haja, será nominal. Caso não haja, seguir para a quarta etapa. Observar se há um adjetivo compondo o sintagma. Caso haja, o sintagma será adjetival. Caso não haja, vai seguir para a quinta etapa. Observar se há um advérbio compondo o sintagma. Caso haja, o sintagma será adverbial. Bom, então vamos tomar alguns exemplos para a gente poder aplicar a identificação dos tipos de sintagma. Então eu tenho lá os alunos muito aplicados. Em os alunos muito aplicados, a gente vai observar: há uma preposição iniciando o sintagma? Não. Há um verbo? Não. Há um substantivo não antecedido de preposição? Sim. Alunos. Então eu vou ter um sintagma nominal. Segundo sintagma: compraram as apostilas novas com bastante rapidez. Tem uma preposição iniciando o sintagma? Não. Eu tenho um verbo? Tenho. Então o sintagma vai ser verbal. Muito aplicados. Eu tenho uma preposição iniciando o sintagma? Não. Eu tenho um verbo dentro do sintagma? Também não. Eu tenho um substantivo não antecedido de preposição dentro do sintagma? Não. Eu tenho um adjetivo? Tenho. Aplicados. Então, sintagma adjetival. As apostilas novas.
Eu tenho uma preposição iniciando o sintagma? Não. Eu tenho um verbo? Não. Eu tenho um substantivo não iniciado, não antecedido por preposição? Tenho. Então o sintagma vai ser nominal. E por fim, com bastante rapidez, eu tenho uma preposição iniciando o sintagma? Sim, o com. Então aqui eu tenho o sintagma preposicionado. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte da matéria. Aqui termina esse vídeo com a segunda parte da PLP1. Obrigada!